Beleza. Bom, gente, então boa noite. Vamos começar o teminha da nossa aula, parte 2 de estudos diagnósticos, onde a gente vai abordar um pouco sobre esses tópicos aqui. Vou colocar. Então, sensibilidade e especificidade, que a gente já falou na parte 1, mas a gente vai fazer só uma breve recapitulação sobre eles, até porque a partir deles que a gente vai conseguir analisar as outras coisas que a gente vai estar estudando agora. Conceito de prevalência, probabilidade pré-teste, importantíssimo, e probabilidade pós-teste também, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. Então, começando, né? Então, só recapitulando, a sensibilidade e especificidade. Quando a gente faz um teste, aquela tabelinha que eu já mostrei 2x2, que a gente vai colocar aqui de novo, a gente tem o grupo de doentes e o grupo de não doentes. E aí o teste, ele pode vir positivo em quem tem a doença, isso seria a sensibilidade do teste. Ele pode vir negativo em quem também tem a doença, então seria um falso negativo. Ele pode vir positivo nos não doentes, que seria um falso positivo. E ele pode vir negativo nos não doentes, que seria o verdadeiro negativo, que seria a especificidade. Então, voltando aqui para a nossa tabelinha, uma tabelinha 2x2, que ficaria dessa forma, tá? Sendo o A os verdadeiros positivos, o B os falsos positivos, o C falso negativo e o D o verdadeiro negativo. Foi os conceitos abordados na aula 1, sensibilidade e especificidade. Depois a gente vai colocar exemplos para ver como que calcula certinho. Então, começando com o conceito novo de hoje, que é o de prevalência. O que é a prevalência? É a medida epidemiológica da proporção de pessoas que vão apresentar determinada condição em um período de tempo, tá? Então, resumindo, é basicamente a chance de eu pegar uma pessoa de forma aleatória na rua e aquela pessoa ter determinada doença que eu estou estudando. Então, isso é o conceito de prevalência. A gente não está levando em conta os sintomas que aquela pessoa apresenta no momento. Estou pegando uma pessoa de forma ali, ó, aleatória. Então, como nos estudos a gente avalia essas medidas de prevalência, tá? Em ambiente hospitalar, principalmente, então, que está procurando um atendimento, então, a partir do momento que alguém, então, por exemplo, entra numa unidade de saúde, numa UPA, num pronto-socorro, a prevalência daquela pessoa para determinadas doenças já está pré-estabelecida naquele momento, tá? Então, a partir do momento que eu recebo uma pessoa, eu já tenho a prevalência dela ter alguma doença, que a gente vai abordar. Então, e onde que eu posso achar esses valores, né, de prevalência, das doenças que eu estou pensando? Então, às vezes o município traz, o hospital faz o levantamento, alguns hospitais, não são todos, mas, por exemplo, alguns hospitais têm até a prevalência da pneumonia adquirida em comunidade por prevalência de agentes etiológicos dessa patologia, que aí fica mais fácil selecionar o uso de antibiótico, por exemplo. Então, principalmente em épocas de surto, como, por exemplo, a época do Covid, que a gente até tinha um site, tinha a prevalência do Covid na população, então a gente conseguia ter acesso a esses dados e é bem fácil conseguir. Depois eu vou mostrar como eu peguei dos exemplos que eu vou trazer aqui. Então, eu gosto sempre de começar com um caso clínico, porque a gente consegue ver a aplicabilidade disso, né, na prática. Então vamos lá. Jorge, 28 anos, residente de Poços de Caldas. Chega ao PS com febre alta, de 39,4 graus a 4 dias, cefaleia, mialgia generalizada, então aquela dor muscular pelo corpo todo, dor retroorbital, não apresenta exantemas e tem sinais vitais normais. A partir desse caso, com esses sinais e sintomas pouco específicos de algumas coisas, mas que a gente já começa a fazer algumas associações. E tem que vir uma hipótese diagnóstica na nossa cabeça, tá? Para a gente começar a formular qual seria o diagnóstico e proceder com esse paciente. Então, a partir desses sinais e sintomas, o que a gente tem que pensar, primeiro, é dengue, tá? Então, seria talvez a hipótese diagnóstica mais prevalente. Seria a nossa primeira hipótese diagnóstica. Então, vamos lá.
Mas para confirmar, tô aqui, ó, pensando em dengue, porque eu tô pensando em febre alta, dor retroorbitária, com mialgia. Então, beleza, tô pensando em alguma arbovirose. Mais especificamente, mais prevalente na nossa população é dengue. Como que eu pesquiso esses dados? Para eu estimar a probabilidade pré-teste do meu paciente ter dengue ou não. Então, fazendo uma busca rápida no PubMed, que a gente coloca lá, depois disso eu vou mostrando ao longo do tempo, mas dengue e prevalência ou epidemiologia, e eu quero achar no Brasil, por exemplo. Então, achei esse estudo, tá? Um estudo observacional retrospectivo, uma coorte, que avaliou de 2000 a 2019 a incidência de Covid na população, e até dividiu por regiões. Então, se a gente pegar ali, em 2019, que teve um pico de casos de dengue, ali na região sudeste, a gente vê que o eixo vertical, o eixo X, a gente tem números ali. Então, 500, 1.000, 1.500. Então, basicamente, a região sudeste está ali em mais ou menos uns 1.200 pessoas. Só que esse gráfico é a quantidade de pessoas acometidas a cada 100 mil habitantes. Então, a gente vai dividir esses 1.200 por 100 mil habitantes. E a gente consegue chegar na prevalência de 1,2% de pessoas com dengue, tá? Então a gente achou a prevalência. Mas a prevalência não é a probabilidade pré-teste do nosso paciente. Porque a prevalência é a probabilidade de forma aleatória, tá? Do paciente ter determinada doença. Só que o paciente, agora do nosso caso, não é de forma mais aleatória. Ele já apresenta sinais e sintomas que coincidem com a doença. Então a gente vai conseguir aumentar essa probabilidade. Então vamos lá. Então a prevalência de dengue é de 1,2%. Se a gente pegar os sinais e sintomas que o paciente trouxe para a gente de forma combinada, a gente vai chegar ao tema da nossa próxima aula, tá? Que é a razão de verossimilhança, ou likelihood ratio, como é dito em inglês. E aí depois eu vou explicar como faz essas contas. Tem conta, tem calculadora, tem site que ajuda nisso. Mas, basicamente, pegando todos os sinais e sintomas, a gente chega numa razão de verossimilhança de mais 2. Uma razão verossimilhança positiva de 2, tá? Somando isso, a gente chega numa probabilidade pré-teste desse paciente ter dengue de 16%. Então, já me ajudou bastante. A gente saiu de 1,2% para 16% do paciente ter dengue, tá? Então, seria uma probabilidade pré-teste, ok, para a gente solicitar exames, né? Para investigar, para confirmar esse diagnóstico. Porém, durante a anamnese, o paciente diz o seguinte: olha, esqueci de falar, mas eu voltei a 7 dias de uma viagem de 3 semanas ao Sri Lanka, que é o sudeste da Ásia, onde fiquei em áreas rurais e tomei pouca água mineral. E agora? Muda pra gente ou não muda? Qual que é a prevalência de dengue lá no Sri Lanka? Tem alguma outra doença que tem que vir à nossa cabeça? Algum diagnóstico diferencial? E aí? Como que a gente vai constatar isso? Então, a gente teve uma mudança de cenário, a gente vai mudar a prevalência do que a gente está pensando, o que vai mudar o nosso raciocínio. Lá no sudeste da Ásia, a gente tem que pensar muito em malária, tá? Então, olha só, como um simples fato de que lá não tem dengue, tá? Lá a prevalência de dengue é muito baixa. A de malária também é baixa, tá? Porém, ela é mais alta que a de dengue. E como a gente teve esse histórico do paciente ter tido lá há pouco tempo antes de começar os sintomas, isso a gente vai pegando jeito, mas assim, confere com o tempo de incubação, tá? Da doença, e os sintomas são basicamente o mesmo no começo, é difícil distinguir, a gente ainda tem dengue como a hipótese primária, mas já tem que começar a vir malária na nossa cabeça, porque já aumentou a probabilidade desse paciente ter malária, que antes era 0, e agora é cerca ali, se a gente for calcular, uns 10, 15% também, então fica ali, né? E aí, onde que eu pego esses números de prevalência e tal? Então, assim, a gente tem o DataSUS aqui no Brasil. Então, por exemplo, eu consigo pegar até esse primeiro print aqui, é de Poços de Caldas, tá? Onde o paciente estava. Então, em 2025, até o momento, né? Porque ainda não acabou o ano, 358 casos de dengue até o momento. Então, eu posso pegar esse número e dividir pela população de Poços de Caldas. E aí eu vou chegar à prevalência
de dengue em Poços de Caldas, tá? Lembrando só que a gente está em 2025 ainda, então isso aqui é metade do semestre só. Ou, por exemplo, a gente pode pegar como ali no segundo print, esse aí é do Brasil. Então, em 2024, por exemplo, a gente teve 157.122 casos de dengue. E a gente pode dividir esse número pela população do Brasil e a gente consegue achar a prevalência dessa doença na nossa região. Caso clínico número 2. Então, o paciente chega à unidade de pronto atendimento com o seguinte quadro: paciente do sexo masculino, relatando piora progressiva da dor torácica em repouso, associada à dispneia leve e cansaço aos esforços, há cerca de 3 dias. Então, assim, é uma angina, uma dor anginosa atípica, né? E sinais vitais: pressão ok, frequência cardíaca um pouco ali, quase no limite superior, a saturação também ok, opneico. O eletro veio inespecífico, então sem supra e sem infra de ST, a troponina levemente aumentada e o exame físico sem alterações significativas. Então, qual que é a principal hipótese que a gente tem que ter em mente nesse caso? Então, novamente, o que vai depender agora para a gente desse caso? Qual que é o fator mais importante que vai guiar as nossas ideias? E esse fator importante é a idade, tá? Então, assim, com uma idade eu vou estar pensando em determinada doença, com outra idade eu vou estar pensando em outra doença. Por quê? Por causa da prevalência da doença nessa idade. Então, vamos lá. Cenário 1, o paciente tem 72 anos. O que eu vou pensar? Síndrome coronariana aguda. Mesmo que os sinais e sintomas não sejam a forma típica da doença, eu tenho que pensar em síndrome coronariana aguda, porque a prevalência em pessoas maiores de 70 anos é mais de 25%. Então, assim, é uma doença altamente prevalente com algumas características em comum ali. Outra doença que eu sempre tenho que descartar, caso de angina, TEP, é bom descartar essa doença, dissecção de aorta também. Então, o TEP a gente pode ter uns scores, né, pra gente descartar, não é diagnóstico, mas dá pra gente descartar, dissecção de aorta também, pelo raio-x. E no cenário 2 desses pacientes, então, a gente tem, se o paciente tiver 21 anos, a gente deixa de pensar em síndrome coronariana aguda por conta da prevalência nessa idade. Então, a prevalência de ter uma síndrome coronariana aguda em pacientes de 21 anos é cerca de menos de 0,1%. Então, a nossa principal hipótese, ela sobe para miopericardite viral, tá? Nessa população, correlacionando com os sintomas. Passar aqui. Mas quais são as limitações, né, disso aí que eu tô falando? A gente buscar essa prevalência. A principal limitação seria a subnotificação de casos, ainda mais no Brasil. A gente vê que, por exemplo, pronto-socorro, a UBS ainda faz um papel muito melhor nesse caso, de notificar. Mas os pronto-socorros, onde é o atendimento mais rápido, às vezes o plantonista que está ali, ele nem sabe como realizar a notificação de determinada doença, então acaba que fica muito subnotificado. Ou a gente acaba dando muitos diagnósticos errados também. Então acaba subindo ou caindo esses dados que a gente tem epidemiológico. Então essas são algumas limitações, tá? Que é difícil a gente separar esse viés. Agora vamos falar um pouquinho de probabilidade pré-teste, né, que a gente já pincelou, e probabilidade pós-teste. Então, o que é a probabilidade pré-teste? É a probabilidade do paciente ter determinada doença antes da realização de um novo teste. Não precisa ser um teste de sangue, um exame laboratorial, pode ser até uma nova informação, um sinal ou sintoma ali que você pergunta, que vai modificar a probabilidade pré-teste desse paciente para a probabilidade pós-teste. Então, ficaria mais ou menos dessa forma. Probabilidade pré-teste inicial do paciente, sem você saber nenhum sintoma, nada, seria a prevalência daquilo que você está investigando. E aí o paciente te traz os sintomas ou informações relevantes, ou você faz algum teste diagnóstico, ou você até nota a ausência de informações que poderia gerar uma razão de verossimilhança negativa, por exemplo. Então, essa combinação da anamnese com o teste diagnóstico, depende do que você vai fazer ali, vai te dar uma probabilidade pós-teste. E aí, com essa nova probabilidade pós-teste, a partir do momento que você vai testar uma nova informação em cima dessa probabilidade,
ela se torna novamente a probabilidade pré-teste. E aí você joga novamente uma nova informação aqui, que ela vai se tornar a probabilidade pós-teste, tá? E tudo isso baseado basicamente no conceito principal que vai ser abordado na próxima aula, que é a razão de verossimilhança, tá? A gente vai mostrar como que calcula isso também na próxima aula. A razão de verossimilhança positiva, que a gente vai aumentar a nossa probabilidade de estar encontrando ali alguma coisa, ou a razão de verossimilhança negativa. Por exemplo, num exemplo que a gente trouxe, no caso de dengue, os sinais e sintomas do paciente é febre. Febre não tem uma razão de verossimilhança tão grande com a dengue, por exemplo. Não é nada que aumente muito a nossa probabilidade. Então, a gente começa a abrir mão de juntar várias informações e somar elas, tá? Agrupando os sinais e sintomas, para a gente conseguir ter uma razão de verossimilhança ali um pouco mais um pouco melhor, mais acurada, para a gente aumentar ou descartar determinada doença. Isso acontece também com a pneumonia, a gente tem alguns scores que ajudam a gente a fazer isso. E, pasmem, todo mundo já faz isso na prática clínica, só não sabe que está fazendo, tá? Então, por exemplo, eu trouxe um exemplo bem prático aqui, que todo mundo já deve ter usado essa calculadora. Então, o score de Wells para TEP, tem o score de Wells para TVP também. Então, assim, todo mundo faz basicamente isso. A calculadora nada mais faz do que isso que eu falei aqui. Ela pega a probabilidade pré-teste do paciente ter determinada doença. Então, qual que é a probabilidade pré-teste do paciente ter TEP? E a cada um desses critérios que vocês marcam, eles têm uma razão de verossimilhança, sendo ela positiva para confirmar a doença, sendo elas negativa para tentar descartar a doença, tá? E aí, quando você tica os critérios do paciente, você vai aumentando a probabilidade desse paciente ter ou não a doença. Então, por exemplo, o score de Wells, ele coloca em baixo risco, moderado e alto risco, tá? Ele faz uma divisão ali em 3 categorias. Mas a gente consegue chegar até a porcentagem, ou estimar essa porcentagem, né? Porque nada vai ser ali exato, independente das referências que a gente usar, tá? Então a gente não pode confiar também cegamente em todos os valores. E passando para o último conceito da aula, o de valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, que é o VPP e o VPN, tá? Então, valor preditivo positivo é qual é a chance da pessoa estar doente com um teste positivo. Então, se eu fiz um teste nessa pessoa e o teste veio positivo, qual que é a chance dela realmente estar doente se o teste veio positivo? E o valor preditivo negativo é exatamente o contrário. Qual a chance da pessoa não estar doente se o teste vier negativo? Então, são valores já que começam a ficar um pouco melhor que os conceitos de sensibilidade e especificidade. Então, por exemplo, na tabelinha ali 2x2, tá? Que a gente faz, que a gente monta para falar sobre esses conceitos e achar essas coisas, que depois existem calculadoras para a gente fazer isso, né, de forma mais fácil, mas eu acho que é importante aprender o conceito, tá, na base, aplicar isso algumas vezes, fazer alguns exercícios sobre isso, para ficar bem fixado, porque a partir do momento que você sabe o conceito, você nunca mais vai errar. Então, valor preditivo positivo, como que a gente vai calcular? Então, lembra, se o teste deu positivo, então o que a gente está olhando? A gente está olhando a primeira linha, a linha do teste positivo. Então, só aquele pedaço ali. Qual que é a probabilidade da pessoa estar doente com um teste positivo? Então, todos com teste positivo e que estão doentes, então seria a letra A, dividido por todos os testes positivos. Então, o valor preditivo positivo seria A dividido por A mais B. Então, a gente conseguiria encontrar esse valor. E o valor preditivo negativo, então, a gente pegar, só olhar só para a linha dos testes negativos, quando o teste dá negativo, e a gente calcular todos os testes, todas as pessoas com resultado de teste negativo e que não têm a doença, são pessoas saudáveis, dividido por todos os testes negativos, que seria D dividido por C mais D. E aí a gente consegue encontrar o valor preditivo negativo. Tá? Então aqui, só para deixar todas as fórmulas, né? Então, fórmula de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. Lembrar alguns conceitos. Isso aqui eu coloquei só porque às vezes cai em prova de residência, que quando um teste tem alta sensibilidade, ele
é bom para descartar uma doença, e quando ele tem alta especificidade, ele é bom para confirmar uma doença. Só que valores, igual a gente falou na primeira aula, de sensibilidade e especificidade isoladamente, sem saber a prevalência, não valem de nada, tá? Mas isso aqui é só um adendo para residência. Então, vamos voltar ao nosso exemplo da primeira aula, da parte 1 da aula de estudos diagnósticos, tá? Então, a gente tem um teste de COVID com sensibilidade de 90%, especificidade de 90% também. A prevalência de COVID hoje na população é 1%, até um pouquinho mais baixo, dependendo do local. População que a gente vai utilizar poderia ser qualquer valor, mas coloquei 1.000 para ficar mais fácil de fazer as contas. Então, a gente vai começar a substituir esses valores na tabela, para vocês verem que a gente consegue encontrar todos os valores manualmente, tá? Então, sempre fazer essa tabelinha 2 por 2, tá bom? Então, vamos lá. Se a gente sabe que a prevalência de COVID nessa população é de 1%, isso aqui estou testando, por exemplo, pessoas sem sintomas, porque aí eu estou utilizando a prevalência. Senão eu já estaria utilizando a probabilidade pré-teste ou a probabilidade pós-teste, utilizando os sintomas que a pessoa trouxe para mim. Mas pegando uma pessoa de forma aleatória e sabendo que a prevalência de COVID é 1%, então 1% de 1.000, eu tenho que 10 pessoas têm COVID nessa população que eu estou estudando, certo? Então, ali na linha de doentes, lá embaixo eu vou colocar 10, tá? E com o teste positivo, então a sensibilidade são os verdadeiros positivos, eu sei que é 90% do total. Então é 10, que é o total de doentes dessa população, vezes 0,9, tá? A especificidade, mesma coisa. Eu sei que são os verdadeiros negativos. E se tem 10 pessoas que são doentes ali na coluna vertical, na primeira de doentes, sem a doença, então, 1.000 menos 10, 990 pessoas, certo? E os verdadeiros negativos, com uma especificidade de 90%, 990 vezes 0,9. Aí eu consigo preencher toda a tabela. Porque aí depois é só eu subtrair, o 10 menos 9 sobra 1, e 990 menos 891, 99. Com isso, apenas com a sensibilidade, especificidade e prevalência, eu consigo preencher toda essa tabela. E aí a gente consegue achar todos aqueles valores que eu mencionei antes. Então, a partir dessa tabela agora, só para calcular agora ao contrário. Se eu quiser calcular a sensibilidade, me der essa tabela aqui, eu consigo tirar a sensibilidade e a especificidade. Então, sensibilidade, A dividido por A mais C. Então, se eu pegar ali 9 dividido por 9 mais 1, que é 10, dá 90%. Eu consigo achar a sensibilidade. E a especificidade, D dividido por B mais D, então 891 dividido por 990. Eu consigo também achar os 90%. Agora, valor preditivo positivo. Então, lembra, se o teste der positivo, qual que é a chance daquele paciente ter a doença? Então, teste positivo no paciente doente, 9, dividido por todos os testes positivos, 108. Esse valor dá 8,3%. Então, isso aqui já diz uma coisa muito importante para a gente. Então, se eu pegar e testar esse paciente a partir apenas da prevalência da doença, então se eu pegar de forma aleatória, o resultado vier positivo para a COVID, qual que é a chance de realmente esse paciente ter COVID? É de 8,3%. Então a gente vê que é uma chance muito baixa, tá? E isso vai ser muito útil até para a gente decidir quando a gente vai solicitar um teste e quando a gente não vai solicitar o teste. Por quê? Se a chance é 8,3%, para que eu vou pedir esse teste? Se o resultado dele não vai mudar minha conduta, porque o resultado dele não está me confirmando, não posso falar que esse paciente tem COVID, porque a chance dele não ter COVID é muito maior do que ele ter, mesmo com resultado positivo, e também não é bom para descartar, até vai ser, tá? Como a gente vai ver ali no valor preditivo negativo. Então, D, 891, que é pessoas que têm o teste negativo e estão saudáveis, dividido pelo total de pessoas com teste negativo, 892. A gente chega a 99,8%. Então, por exemplo,
utilizando essa prevalência de 1%, é um bom teste para a gente excluir a doença, mas ele não serve de nada para a gente para confirmar que esse paciente tem Covid. Então, basicamente, não mudou nada, tá? Porque a gente já tinha uma prevalência de 1%, então a chance dele já não ter Covid já era baixa, e após realizar o teste não mudou absolutamente nada, tá bom? Então, esses valores são bem úteis para a gente ter nossas inferências, sabe, na nossa prática. Então, quando que a gente vai solicitar um teste, se vale a pena, não vale, vai depender da nossa probabilidade pré-teste. Se a probabilidade pré-teste for muito baixa, a tal ponto que o valor preditivo positivo não altere a nossa conduta, não faz sentido eu pedir esse teste para esse paciente. E a aula de hoje é mais curtinha mesmo, tá? Só repassando sobre esses conceitos. E uma tarefinha antes da próxima aula, que a gente vai falar sobre razão de verossimilhança, ancoragem, que vai ser acho, a aula mais importante do módulo de diagnóstico, que é ler e interpretar esse artigo aqui da BMJ, tá? Que é sobre COVID, porque ele traz muito esses conceitos, muito legal você ir vendo e você tentar montar a sua própria tabela, tá? Treinar mesmo isso, fazer na mão, pegar outros exemplos e ir fazendo. E no próprio artigo ele tem uma calculadora, tá? Onde você vai mudando a prevalência do COVID, a probabilidade pré-teste, e você vai vendo como que vai mudando todos os outros valores. Então é bem legal fazer essas estimativas, tá? Dá uma olhadinha lá, que é bem legal. E aí a próxima aula, que vai ser a mais importante, mas precisava falar antes sobre esses conceitos, tá? Para a gente utilizar na próxima aula. E é isso.